Audiobook. Encontre o poder escondido na sua verdade. Imagine que existe uma parte em cada ser humano esperando a ser descoberta e que tem o poder de nos ensinar, treinar e guiar para que alcancemos a força, criatividade, brilho e felicidade. Imagine que tudo o que você deseja está ao seu alcance, esperando ser resolvido, reconhecido, ouvido e abraçado. No entanto, essa parte não é paciente e, quando ignorada, pode sabotar nossas vidas, destruir nossas relações, eliminar nosso espírito e nos manter longe de nossos sonhos. Então, o que é essa parte misteriosa escondida nas profundezas de nossas consciências? Essa é a sombra humana. De Deepak Chopra, Debbie Ford, Marianne Williamson. 3 das maiores guias espirituais da atualidade e experts no assunto trazem neste livro conhecimentos sobre um dos maiores obstáculos que enfrentamos na busca da felicidade e nos trazem mensagens práticas para lidar com a sombra e direcionar nossas vidas. Pois somente quando abraçarmos a nós mesmos, descobriremos as bênçãos de nossa autêntica natureza. Você está preparado para lidar com a sombra? Editora leia.com.br. O efeito sombra. Encontre o poder na sua verdade. Editora Leia. 3 amados mestres, uma jornada incrível. Basta olhar à sua volta para ver que a beleza, a forma, a ordem e o crescimento do mundo natural resistem a bilhões de anos. Ao lidar com a sombra, você está se alinhando com esse mesmo poder infinito. A sombra não é uma rival assustadora, mas um rival valioso. Com a força que tem, o poder da plenitude é infinitamente maior e por um milagre da criação está ao nosso alcance. Deepak Chopra. Ao tentar expressar apenas os aspectos que acreditamos nos garantir a aprovação e a aceitação dos outros, reprimimos algumas de nossas mais valiosas características e nos sentenciamos a levar uma vida encenando a mesma peça com o mesmo roteiro desgastado. Reclamar as partes de nós que foram relegadas à sombra é o caminho mais confiável para realizarmos nosso potencial humano. Quando nos tornamos amigos dela, nossa sombra se torna um mapa divino que nos reconecta à vida que deveríamos viver e às pessoas que deveríamos ser. Debbie Ford. Frequentemente temos medo de olhar para a nossa sombra, porque queremos evitar a vergonha e o constrangimento que vem junto com a admissão de nossos erros. Sentimos que se olharmos para nós mesmos, ficaremos expostos. Mas a única coisa que realmente devemos temer é não olhar para dentro, pois nossa negação da sombra é exatamente o que alimenta. Um dia eu vi algo em mim em que sempre evitei prestar atenção porque era muito doloroso. Ainda assim resolvi encarar aquilo e tive uma grande surpresa. Em vez da autopunição, me enchi de compaixão por mim, porque encontrei a dor necessária para desenvolver o mecanismo para lidar com a situação. Marianne Williamson. O efeito sombra. O efeito sombra, Chopra, Debbie Ford, Marianne Williamson. Tradução Alice Klesk. Editora Leia. Narração Cacá Lima. Introdução 7. Primeira parte, a sombra coletiva de Deepak Chopra. 13. Segunda parte, fazendo as pazes com os outros, com o mundo e consigo mesmo, Debbie Ford. Terceira parte, só a luz pode banir a escuridão. O efeito sombra questionário.
e sobre os autores. Introdução. O conflito entre quem somos e a quem queremos ser encontra-se no âmago da luta humana. A dualidade, na verdade, está no centro da experiência humana. A vida e a morte, o bem e o mal, a esperança e a resignação coexistem em todas as pessoas e manifestam sua força em todas as facetas da vida. Se sabemos o que é coragem, é porque também experimentamos o medo. Se podemos reconhecer a honestidade, é porque já encontramos a falsidade. No entanto, a maioria de nós nega ou ignora nossa natureza dualista. Caso estejamos vivendo sob a suposição de que somos apenas de um jeito ou de outro, dentro de um espectro limitado de características humanas, então precisamos questionar por que atualmente muitos de nós estamos insatisfeitos com a nossa vida. Por que temos acesso a tanta sabedoria e ainda assim não temos a força e a coragem para agir segundo as nossas boas intenções, tomando decisões eficazes? E mais importante, por que continuamos a nos expressar de maneiras contrárias aos nossos valores e a tudo aquilo em que acreditamos? Vamos mostrar que isso ocorre porque não examinamos nossa vida. Nosso eu mais obscuro, o eu sombrio, onde está escondido nosso poder esquecido. É ali, nesse local mais improvável, que encontramos a chave para destrancar a força, a felicidade e a capacidade de viver nossos sonhos. Fomos condicionados a temer ao lado obscuro da vida, assim como o nosso. Quando nos pegamos em meio a um pensamento sombrio ou tendo um comportamento que julgamos inaceitável, corremos como uma marmota ao buraco no chão e nos escondemos, torcendo e rezando para que aquilo desapareça antes de nos aventurarmos a sair novamente. Por que fazemos isso? Porque tememos, independentemente do quanto nos esforcemos, jamais conseguir escapar desse nosso lado. E embora ignorar ou reprimir esse lado sombrio seja a norma, a verdade soberana é que correr da sombra apenas intensifica seu poder. Negá-la apenas conduz a mais dor, sofrimento, tristeza e sujeição. Se falharmos em assumir a responsabilidade de extrair a sabedoria que está oculta no fundo de nossa consciência, a treva assume o comando. Em vez de sermos capazes de assumir o controle, a escuridão acaba nos controlando, provocando o efeito sombra. Então, o lado obscuro passa a tomar as decisões, tirando-nos o direito a escolhas conscientes, seja quanto ao que comemos, ao tanto que gastamos ou aos vícios que sucumbimos. Nosso lado sombrio nos incita a agir de forma que jamais imaginamos e a desperdiçar a energia vital em maus hábitos e comportamentos repetitivos. A obscuridade interior nos impede de expressar inteiramente o nosso eu, de falar nossa verdade e viver uma vida autêntica. Somente ao abraçar a nossa dualidade é que nos libertamos dos comportamentos que poderão potencialmente nos levar para baixo. Se não reconhecermos integralmente quem somos, é certo que seremos tomados de assalto pelo efeito sombra. O efeito sombra está por toda parte. A prova da sua disseminação pode ser vista em todos os aspectos da vida. Levemos sobre ele online. Podemos vê-lo nos noticiários da TV e também em amigos, familiares e estranhos na rua. E talvez possamos reconhecê-lo de forma mais expressiva em nossos pensamentos, comportamentos e senti-lo nas interações que fazemos com os outros. Receamos se lançarmos luz nessa escuridão. Isso nos fará sentir uma imensa vergonha, ou até pior, nos levará a expressar nossos piores pesadelos. Tornamo-nos temerosos quanto ao que podemos encontrar se olharmos dentro de nós mesmos. Portanto, em vez disso, escondemos a cabeça e nos recusamos a enfrentar o lado sombrio.
Mas este livro revela uma nova verdade compartilhada com base em 3 perspectivas transformadoras. O oposto do que tememos é, de fato, o que acontece. Em vez de vergonha, sentimos empatia. Em vez de constrangimentos, ganhamos coragem. Em vez de limitação, experimentamos a liberdade. Mantida oculta, a sombra é uma caixa de Pandora repleta de segredos que tememos destruir em tudo o que amamos e gostamos. Porém, se abrirmos a caixa, descobriremos que aquilo que está ali dentro tem o poder de alterar radicalmente nossa vida. E de forma positiva, sairemos da ilusão de que nossa obscuridade nos dominará. E em vez disso, veremos o mundo sob uma nova luz. A empatia que descobrimos por nós mesmos dará a centelha da ignição para nossa confiança e coragem, à medida que abrirmos nosso coração a todos ao redor. O poder que desencavamos nos ajudará a confrontar com o medo que esteve nos segurando e nos incitará a seguir adiante, rumo ao mais alto potencial. Longe de sermos assustador, abraçar a sombra nos concede uma plenitude, permite que sejamos reais, reassumindo nosso poder, libertando nossa paixão e realizando nossos sonhos. Este livro nasceu de um desejo de iluminar as inúmeras dádivas da sombra. Nas páginas seguintes, cada um de nós autores vai abordar o assunto a partir da nossa perspectiva singular. Como professores, nossa intenção é fornecer um entendimento compreensivo e multifocal de como a sombra nasce dentro de nós, como ela funciona em nossa vida e, mais importante, o que podemos fazer para descobrirmos as dádivas de nossa verdadeira natureza. Prometemos que, após ler este livro, você nunca mais verá seu lado sombrio da mesma maneira. Na primeira parte, Deepak Chopra nos dá uma visão abrangente de nossa natureza dualista e oferece uma receita para nos levar de volta à totalidade. Pioneiro da mente e corpo, Chopra já transformou milhões de vidas com seus ensinamentos, sua abordagem holística dessa natureza divisora da sombra é, ao mesmo tempo, fundamental e iluminadora. Na segunda parte, recorro a quase 15 anos de magistério, levando o processo da sombra de Shadow Process mundo afora, para oferecer um exame acessível, porém profundo, do surgimento da sombra, de seu papel na vida diária e de como podemos recuperar o poder e a luminosidade de nossa natureza autêntica. Introdução. Na terceira parte, Marianne Williamson toca nosso coração e nossa mente com uma investigação estimulante da ligação entre a sombra e a alma. Professora espiritual, renomada internacionalmente, Marianne nos pega pela mão e nos conduz pelo terreno acidentado da batalha entre o amor e o medo. Cada um de nós chega a ele com anos de experiências e uma esperança profunda e sincera de poder iluminar a sombra de uma vez por todas. Pois, e não nos opusermos à força da sombra e integrarmos sua sabedoria, ela tem o potencial para continuar a lançar destruição em nossa vida e nosso mundo. Quando falhamos em admitir nossas vulnerabilidades e reconhecer maus comportamentos, inevitavelmente sabotamos-nos quando estamos prestes a alguma realização pessoal ou profissional. Então, a sombra ganha. Quando agimos motivados por uma raiva desproporcional, ao falar com nossos filhos, a sombra ganha. Quando traímos as pessoas amadas, a sombra ganha. Quando nos recusamos a aceitar nossa verdadeira natureza, a sombra ganha. Se não focamos a luz ao nosso eu mais alto, na obscuridade de nossos impulsos humanos, a sombra ganha. Até que aceitamos tudo o que somos, o efeito sombra terá poder para retardar nossa felicidade.
Se passar sem reconhecimento, a sombra nos impede de sermos plenos, de alcançar nossos melhores planos e nos faz viver uma vida pela metade. Nunca houve uma época melhor para se criar um novo lexo, para iluminar a sombra e finalmente entender o que tem sido tão difícil de ver e explicar. O trabalho com a sombra, como descrito nesse livro, é mais que um processo psicológico ou uma brincadeira intelectual. É uma solução prescritiva para problemas não resolvidos. É uma jornada transformadora que vai além de qualquer teoria psicológica, porque considera o lado sombrio uma questão humana, uma questão espiritual, que todos nós precisamos resolver se quisermos ter uma vida na qual nos expressemos por completo. Enfim, entenderemos porque não somos melhores nem piores que ninguém. Não importam cor, experiência, orientação sexual, aparência ou passado. Não há ninguém no mundo que não tenha um lado sombrio. E quando levado a sério e compreendida, a sombra pode gerar uma nova realidade, que irá alterar a forma como nos sentimos em relação a nós mesmos, ao nosso exercício de paz, a maneira como tratamos nossos parceiros, como interagimos com os membros de nossa comunidade e como nos engajamos com outras nações. Acredito que a sombra será um dos maiores presentes disponíveis para nós. Carl Jung a chamava de sparring, ou parceira de treino de boxe. Ela é o oponente dentro de nós, que expõe falhas e aguça habilidades. É a professora, é o treinador, o guia que nos apoia nos descobrimentos de nossa verdadeira magnificência. A sombra não é um problema a ser resolvido, ou um inimigo a ser vencido, mas um campo fértil a ser cultivado. Quando mergulhamos as mãos em seu solo rico, descobriremos as sementes potentes da pessoa que mais desejamos ser. Esperamos sinceramente que você ingresse nessa jornada, pois sabemos o que nos espera lá dentro. Debbie Ford. Primeira parte. A sombra coletiva de Chopra. Uma vez que as pessoas ouvem falar a respeito da sombra, do lado obscuro da natureza humana, quase ninguém nega sua existência. Todas as vidas já foram tocadas pela raiva e pelo medo. Os noticiários da TV mostram a natureza humana em sua pior forma, semana após semana, sem intervalo. Se formos honestos conosco, os impulsos sombrios são livres para circular em nossa mente. E o preço que pagamos por ser uma boa pessoa? Algo que todos aspiramos é que a pessoa má, que pode arruinar tudo, precisa ficar escondida. Ter um lado sombrio parece pedir algum tipo de intervenção, talvez uma terapia, uma pílula, talvez uma ida ao confessionário, um confronto com a alma à meia-noite. Assim que as pessoas reconhecem tê-lo, querem se livrar dele. Há muitos aspectos da vida em que dá para dar um jeito. Infelizmente, a sombra não é um deles. A razão pela qual não se deu um fim à sombra em milhares de anos, todo o tempo em que o ser humano tem consciência do lado sombrio, é totalmente misteriosa. Só faz sentido elucidar o mistério depois de perguntar como lidar com ele. Portanto, dividi a primeira parte em 3 sessões, nas quais recorro ao instinto médico para encontrar um diagnóstico, oferecer uma cura e depois, com honestidade, dizer aos pacientes qual é o seu prognóstico para o futuro. A névoa de ilusão, a saída, uma nova realidade, um novo poder. A primeira sessão, o diagnóstico, descreve como a sombra surgiu. Discordo de algumas pessoas e acredito que a sombra seja uma criação humana, não uma força cósmica ou uma maldição universal. A segunda sessão, a cura. Lida com a forma como você pode diminuir o poder oculto da sombra sobre sua vida diária.
A terceira seção, o prognóstico, revela um futuro no qual a sombra foi desmantelada, não apenas por determinados indivíduos, mas por todos nós. Junto criamos a sombra que agora nos persegue. Apesar do medo e da relutância em enfrentar esse fato, ele acaba sendo a chave para a transformação. Se você e eu não fizéssemos parte do problema, não teríamos esperança em fazer parte da solução. A névoa de ilusão. Se você não pode enxergar a própria sombra, precisa procurá-la. A sombra se esconde na vergonha, nos becos escuros, nas passagens secretas e nos sótanos fantasmagóricos de sua consciência. Ter um lado sombrio não é possuir uma falha, mas ser completo. Há uma dura verdade a confrontar. Você nunca tentou dizer uma ingênua verdade a alguém? Que estrelou respondendo, não venha me analisar, ou algo parecido? O reino inconsciente parece tão perigoso quanto as profundezas do oceano. Ambos são escuros e repletos de monstros invisíveis. Estamos todos vivendo com os destroços de ideias fracassadas, que um dia pareceram soluções perfeitas. Cada solução combina com o quadro daquilo que constitui ao lado sombrio. Se você acha que os aspectos sombrios como o medo, a raiva, a ansiedade e a violência são resultados de possessões demoníacas, a solução é purificar a pessoa cometida. Os demônios ser afastados como rituais, limpeza do corpo, jejum e austeridade exaustivas. Não se trata de uma noção primitiva. Milhões de pessoas modernas se agarram a isso. Não dá para passar por uma banca de jornal sem ver uma revista que prometa uma nova versão sua, por meio de algum tipo de purificação. Seja uma dieta que irá superar seu desejo ardente por alimentos que fazem mal à saúde, ou uma lista para encontrar o par perfeito, evitando o tipo errado de pessoa. Situe-se, é a versão moderna de se purificar dos demônios. Semelhante a essa explicação, é a noção do que o mal cósmico foi solto no mundo. Se essa é a sua explicação para a sombra, a solução natural é a religião. A religião o alinha com o bem cósmico e sua batalha contra o mal cósmico. Para milhões de pessoas, essa guerra é muito real. Ela se estende a todos os aspectos da vida, desde a tentação sexual até o aborto, do aumento do ateísmo ao declínio do patriotismo. O diabo cria todas as formas de sofrimento humano e todo mal feito. Só Deus e os deuses têm o poder de derrotar Satã e nos redimir do pecado. No entanto, é difícil estabelecer se a religião derrota a sombra ou se, na verdade, ela a torna ainda mais poderosa, por instigar sentimentos fortes de pecaminosidade e culpa, vergonha e medo das torturas de uma posteridade infernal. Já que nos orgulhamos de viver em uma época em que as superstições não regem mais a nossa vida, essas antigas explicações do lado sombrio já não mais as únicas opções. As pessoas podem dar as costas ao mal cósmico e assumir responsabilidade pessoal. O lado obscuro já passou a ser visto como doença, um ramo de saúde mental. Ao longo desse caminho existe uma imensa variedade de tratamentos. Dependentes são mandados para programas de recuperação. Ansiosos e depressivos são enviados a psiquiatras. Viciados e pessoas descontroladamente violentas acabam em aulas para domínio da fúria, depois de baterem o carro em decorrência da falta de controle. Com todas essas explicações, cada uma das quais levando a uma solução definida,
Porque a sombra permanece invencível. Porque a sombra permanece invencível. Pode parecer uma perspectiva lúgubre, porém, na verdade, o primeiro passo para lidar com a sombra é reconhecer o seu poder. A natureza humana inclui um lado autodestrutivo. Quando o psicólogo suíço Carl Jung pressupôs o arquétipo da sombra, disse que ela cria uma névoa de ilusão que cerca o self. Encurralados nessa névoa, lançamos-nos à própria escuridão e, consequentemente, damos à sombra cada vez mais poder sobre nós. Não é nenhum segredo que a abordagem de Jung aos arquétipos rapidamente se torna muito intelectual e complicada. Mas o poder teimoso da sombra nada tem de complexo. Ao parar para um intervalo na escrita deste parágrafo, liguei a televisão. O famoso bilionário Henry Buffett estava sendo entrevistado sobre os estrondos do ciclo econômico. O senhor acha que haverá outra explosão que leve a uma grande recessão? Perguntou o entrevistador. Posso garantir que sim, respondeu Buffett. O entrevistador sacudiu a cabeça. Por que não conseguimos aprender as lições da última recessão? Veja, aonde a ganância nos levou. Buffett deu um sorrisinho misterioso. A ganância é divertida por um tempo. As pessoas não conseguem resistir a ela. No entanto, por mais que os seres humanos tenham evoluído, não crescemos nada emocionalmente. Continuamos os mesmos. Em forma encapsulada, aí está a sombra e o problema que ela apresenta. Sobre a névoa da ilusão, não vemos nossos piores impulsos autodestrutivos? Eles são irresistíveis, até divertidos. Ressalte-se a imensa popularidade dos dramas da vingança, como entretenimento, seja no teatro de Shakespeare ou no Bang Bang do Velho Oeste. O que poderia ser melhor para soltar toda a raiva oculta, demolindo o inimigo e saindo altivo e triunfante? A sombra expressa seu poder fazendo com que a escuridão se pareça com a luz. As tradições sábias do mundo gastaram a maior parte de sua energia deparando com os mesmos dilemas básicos. A criação tem um lado sombrio. A destruição é inerente à natureza. A morte interrompe a vida. A decadência consome a vitalidade. O mal é atraente. Não é de admirar que a névoa da ilusão pareça um bom local para se estar? Se você encarar a realidade, verá que o lado sombrio é esmagador demais para suportar. No entanto, existe uma força oposta que vem com firmeza e de forma bem-sucedida, superando o lado sombrio. Os destroços de soluções fracassadas nos impede de ver. A névoa da ilusão nos mantém insulados, passando os canais da televisão pelos desastres e horrores. Você jamais imaginaria que os seres humanos sempre tiveram o poder de encontrar a paz, a elevação e a liberdade na escuridão? O segredo está na palavra consciência. Quando as pessoas ouvem isso, uma expressão de desapontamento surge em seu rosto. A consciência é algo batido. Escutarmos falar sobre a elevação da consciência desde o surgimento do feminismo, com outras variações da liberação, a consciência superior é apresentada como promessa por inúmeros movimentos espirituais. Você pode até ficar tentado e atirar a consciência na pilha de ideais fracassados, pois diante das sinceras tentativas de elevar nossa consciência, a sombra infesta o mundo com guerras, crimes e violência, da mesma maneira que contamina vidas individuais com dor e medo. Chegamos a uma encruzilhada. Ou a consciência pertence às outras respostas falsas, ou ainda não foi experimentada corretamente? Gostaria de dizer que esta última opção é a verdadeira.
A consciência superior é a resposta, a única resposta duradoura para o lado sombrio da natureza humana. Não é a resposta que nos falta, é a sua aplicação. Há incontáveis caminhos para a cura da alma, assim como há incontáveis tratamentos alternativos para o câncer. Mas ninguém tem tempo e energia suficientes para experimentá-la por todos eles. É vital escolher um caminho que o leve aonde você quer ir? Para que isso aconteça, é necessário uma análise bem mais profunda da sombra. Se você abordá-la superficialmente, ela sempre persistirá, pois a sombra não é um simples inimigo, como uma doença, um demônio, um diabo cósmico. Ela é um aspecto tão básico da realidade da criação que somente seu total entendimento pode confrontá-la com sucesso. Continuamos na próxima playlist A Verdade de uma Realidade, tá? Fiquem ligadinhos que vai estar as próximas páginas do livro A Sombra, o Efeito Sombra, vai estar na próxima playlist amanhã, ok? Muito obrigado por ouvir nosso audiobook narrado por Cacá Lima.